Olá, caríssimos! Hoje vamos dar início à apostila 2, aulas 13 e 14, contextualização, apreensão e compreensão de sentido. E abrimos a nossa reflexão com essa frase da Clarice: quero que me deem isso, não a explicação, mas a compreensão. Vamos entender o que é isso? Alguns conceitos importantes como ponto de partida. Primeiro, ponto 1. O entendimento do que é texto. Texto é tudo aquilo que comunica. São enunciados combinados entre si, formando uma unidade de sentido. Essa noção de unidade de sentido é fundamental quando pensamos em um texto. Um conjunto de frases sem conexão não formam um texto, por exemplo. Ponto 2. A construção do significado. Então, a construção do significado se dá por meio de dessas duas operações complementares, que são a seleção e a combinação, e nós vamos utilizar aqui um termo mais abrangente, que é de signos linguísticos. Vejam lá, se eu estivesse lidando apenas com a interpretação de textos verbais, eu poderia colocar aqui seleção mais combinação de palavras. Mas nós interpretamos também textos visuais, então esse termo é mais apropriado por causa disso. Então, além de textos visuais, textos verbais, às vezes nós teremos textos sincréticos que combinam esses dois tipos de linguagem, a linguagem visual e a linguagem verbal. Ponto 3. Quais seriam as condições indispensáveis para a realização de uma boa leitura? Primeiro, conhecimento do código. Código é a língua, então é conhecer os significados das palavras selecionadas no texto, né? E das regras de combinação dessas palavras. Vejam que aqui a gente está trabalhando com a noção de contexto interno, né? Segundo, repertório cultural ou conhecimento de mundo, que são as informações que vêm justamente da bagagem de conhecimentos acumulados pelo leitor. Por exemplo, se eu estou na minha primeira aula de violão e falo para o professor que eu quero aprender naquela aula, que é a primeira, a tocar Tempo Perdido do Legião Urbano, ele vai falar: calma, vamos começar com feijão com arroz. Não é? Então, e nós brasileiros entendemos que o que o professor quis dizer é que devemos iniciar pelo aprendizado mais simples, feijão com arroz. Só depois passamos a algo mais complexo. Isso faz parte do nosso repertório cultural. E por fim, aqui nós temos o reconhecimento. Então, isso aqui já é um contexto externo. Esse também, que vem a seguir, reconhecimento do contexto em que o texto se insere. Significa que temos que levar em conta as circunstâncias históricas e socioculturais em que o texto foi produzido e está sendo lido. Essas condições nos remetem a dois planos de leitura, que são a apreensão e a compreensão de sentido. A apreensão, ou contexto interno, está no contexto interno. Ó. Nós vamos captar, nesse movimento aqui de apreensão, nós vamos captar os significados inscritos no interior do texto, para depois fazer um movimento um pouco maior, que é o movimento de compreensão. Né? Que era o que a Clarice desejava lá no primeiro slide, ou seja, relacionar os significados aprendidos no contexto interno com o contexto social de sua produção e o repertório cultural do leitor. Então, aqui eu já estou olhando para o contexto externo. Vamos trabalhar com um exemplo. Nós temos aqui o exemplo da campanha da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, contra a Violência Doméstica. Nesse primeiro slide, o que nós poderíamos dizer que é a apreensão? Né? Como se daria esse movimento? O que nós podemos depreender daí como apreensão de sentido? Se eu olhar para o não verbal, eu poderia dizer que eu tenho para o não verbal em associação com o verbal. Eu posso dizer que eu tenho uma noiva que foi agredida, né? E se eu associar essa imagem da noiva aqui com a frase a violência doméstica não tem que ser para sempre, eu percebo também que o autor da agressão é o seu marido. O que mais que eu posso tirar qual outra informação que eu posso tirar daqui do texto, do texto verbal, do texto visual?
A violência doméstica não tem que ser para sempre, como diz aqui. Por isso, deve ser denunciada à Promotoria de Justiça da cidade. Então, essas são as informações que o texto me fornece. A partir daí, eu posso fazer um movimento um pouco maior, que é um movimento de compreensão. Eu vou ligar todos esses elementos ao meu conhecimento de mundo, ao meu repertório cultural e vou pensar no contexto em que o texto se insere. Então, daí eu posso dizer assim, a casa é um dos espaços, posso chegar à conclusão de que a casa é um dos espaços mais violentos das sociedades modernas. Porque atualmente a mídia tem veiculado dados alarmantes sobre o feminicídio, mostrando que a maioria das agressões ocorre na própria casa e também que, na maioria dos casos, é o próprio companheiro quem as comete. Então, isso é um dado que envolve já o meu repertório cultural. A frase "até que a morte nos separe" é dita nos votos de casamento durante essa cerimônia. Sim, até que a morte nos separe nos remete àquela frase dita na parte dos votos na cerimônia de casamento. Isso é um dado cultural também. E por fim, eu poderia dizer que hoje há uma grande mobilização social por meio de uma série de campanhas para que as mulheres não se calem. É preciso denunciar a agressão. Sim, a influência do patriarcalismo na construção e na evolução da nossa sociedade é enorme. É impossível desconsiderar como isso promoveu a cisão entre os dois gêneros, né? No século XVIII, o homem podia matar a esposa em defesa da honra. Então, todas essas informações, esse movimento que nós fizemos aqui, é o que nós podemos chamar de reconhecimento do contexto em que o texto se insere, e para isso também nós acionamos nosso repertório cultural. Por isso nós falamos em compreensão. Certo, Clarice? E para terminar, eu vou deixar com vocês esse vídeo, Meninas Fortes, da Nescau, O Esporte Ensina. Eu vou pedir para vocês assistirem tranquilamente a ele e, após isso, vocês vão refletir sobre essas duas questões. E depois, no nosso próximo encontro, nós vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Um grande abraço, bom estudo e até a próxima aula.